Fala galera, vamos fazer agora a atividade sobre Introdução à Química, capítulo 1. Questão 1. As figuras representam recipientes contendo algumas moléculas de gás oxigênio e gás ozônio. O gás oxigênio tem fórmula O2 e é fundamental para a grande maioria dos seres vivos. Por outro lado, o gás ozônio é tóxico ao nível do solo, porém constitui uma camada protetora contra a radiação ultravioleta dos raios solares. A respeito dos recipientes, marque a alternativa correta. Letra A. As substâncias dos recipientes 1 e 2 são formas azeotrópicas do oxigênio. Falso, tá? Não são azeotrópicas, são alotrópicas, do alotropia, tá? Alotropia, que são substâncias simples substâncias simples diferentes vindas de um mesmo elemento químico. Aqui é uma substância simples, aqui é uma outra substância simples, tá? Isso é alotropia. Falso. Em ambos os recipientes há o mesmo número de moléculas. Moléculas é o pacote, então aqui é um pacote. 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 moléculas aqui. Do lado de cá tem 1, 2, 3, 4 moléculas. Então não é o mesmo número de moléculas. Falso, a letra B. Cada recipiente representa uma substância pura composta. Não é composta, são substâncias simples, porque tem um único elemento químico. Tá? Letra D. As moléculas dos recipientes 1 e 2 podem ser decompostas em outras mais simples por processos químicos. Como elas são substâncias simples, simples não se decompõe, tá? Substância composta que decompõe, que pode ser decomposta em outras mais simples. Falso a letra D, porque elas são substâncias já simples. Letra E. Cada recipiente possui 12 átomos do elemento químico oxigênio. Átomos são as bolinhas, então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Realmente aqui tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também tem 12, então está certo a alternativa, a letra E. Certo? Questão 2. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Esses fatos estão relacionados corretamente aos seguintes fenômenos. Quer saber a transformação que acontece? A gente já sabe, não pode esquecer, que naftalina passa por sublimação, tá? Então já sabe que o item 1 é sublimação, não pode ser fusão, tá falso aqui, nem evaporação, então só pode ser letra perdão, ou letra B, né? O processo 2, uma vasilha com água deixada no freezer, né? Se deixou no freezer, ela vai empedrar, ela vai solidificar. Então, o item 2 aqui está falando solidificação, tá? Tá certo? Item 3, uma vasilha com água deixada no fogo. Se vai estar no fogo, ela vai ferver, né? Então, se ela vai ferver, ela vai evaporar, passar por evaporação. Como aqui está falando fusão, já deu item falso, logo fica a letra A. Certo? Questão 3. De acordo com os gráficos de mudança de fase, pode-se afirmar corretamente que 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente a. O que acontece? Antes de ir para as alternativas, a gente já sabe que aqui, pelo fato de ter duas linhas deitadas, né, é uma substância pura, né, porque a temperatura é constante. Aqui, como tem duas linhas, né, inclinadas, as duas inclinadas, então é uma mistura simples, certo? Aqui no gráfico 3, temos uma inclinada e a outra deitada, né? No caso, o ponto de ebulição está sendo constante. Logo aqui uma mistura azeotrópica, tá? E aqui o gráfico 4, temos o ponto de fusão constante e o de ebulição variando. Então aqui se trata de uma mistura eutética, certo? E aqui na página seguinte, né, nas alternativas de A, B, C até a letra E, a gente vê, né, como a gente classificou que só pode ser a letra B, tá? Mistura, substância pura, mistura azeotrópica e mistura eutética, certo? Vamos para a questão 4. Sabe-se que na explosão de uma bomba atômica contendo 1 kg de plutônio, a perda de massa foi da ordem de 0,950 gramas. Qual a energia liberada em erg pela bomba? Dados.
Velocidade da luz no vácuo, 300.000 km por segundo. E um erg significa grama, né, centímetro quadrado por segundos ao quadrado, tá? Vou apagar essa parte aqui de cima para poder usar o espaço para responder a questão, tá? Já que é uma questão de cálculo. O que acontece? A fórmula que a gente usa é que energia é igual a mc ao quadrado, onde m é a massa, e a massa da questão foi dado para a gente, que é 0,950, né? Já está em gramas do jeito que ele pede, né? Que o erg tem que estar em gramas, só que a velocidade está em quilômetros por segundo. O segundo eu quero, mas o quilômetro não, porque eu tenho que estar em centímetros, tá? Então, como é que eu transformo isso aqui para centímetros? De quilômetro para metro, multiplica por 1000. E de metro para centímetro, multiplica por 100. Então, ao todo, de quilômetros até centímetros, acrescenta 1, 2, 3, 4, 5 zeros, tá? Então, esse número aqui vai ficar 3 vezes 10 à quinta, porque ele já tem 5 zeros, aí com um outro 10 à quinta, que representa os 5 zeros da transformação de quilômetros para centímetros, certo? O que equivale a 3 vezes 10 à décima, tá? E substituindo na fórmula fica 3 vezes 10 à décima, só que a fórmula tem o quadrado, né? Que aqui o c significa a velocidade da luz, tá vendo? E tá ao quadrado, e aí fica 0,950 vezes 3 ao quadrado é 9, e potência de potência é só multiplicar o expoente, 10 vezes 2, 20. Tá? E aí eu faço 9 vezes 0,950 vai dar 8,55 aproximadamente, e eu repito a potência de 10, vezes 10 elevado a 20 erg, certo? Essa é a resposta final. Beleza? Questão 5. Dados os sistemas 1, 2 e 3 a seguir, classifique-os quanto à sua constituição em homogêneo ou heterogêneo e indique o número de fases e de componentes de cada um. Né? Primeiro dizer se é homogêneo ou heterogêneo. Se eu estou vendo várias coisas aqui, eu estou vendo camadas aqui, então o sistema 1 ele é heterogêneo. Certo? Quantas fases eu estou vendo? Estou vendo 3. 1, 2, 3, que é o gelo, é uma fase, o óleo aqui é outra, e a água aqui embaixo é outra. Então são 3 fases. Quantos componentes eu estou vendo? O componente é o que forma a fase. Eu só estou vendo 2, que é o óleo e a água, né, que está em 2 estados, está em 2 fases, mas ainda é água. Tá? Então só tem 2 substâncias, que é óleo e água. Certo? No sistema 2, quantas fases a gente está vendo? Primeiro aqui, homogêneo ou heterogêneo? Estou vendo várias coisinhas aqui, então é heterogêneo. Quantas fases eu estou vendo aqui? Né? Bora contar. A gente está vendo o gelo, que é uma fase. A gente está vendo a água líquida que está misturada com o álcool. E a gente está vendo as bolinhas de gás. Então são 3 fases, certo? Quantos componentes tem aí? Temos 3 componentes, que é o álcool, a água que está na forma de gelo e na forma de líquido, e o gás. Tá? No terceiro sistema, o que a gente está vendo aqui? É homogêneo ou heterogêneo? Eu estou vendo várias camadas aqui, então é heterogêneo. Quantas fases eu estou vendo? Eu estou vendo o óleo é uma, o gelo é outra, né? A água líquida aqui é outra, e o granito. O granito, temos que lembrar, não podemos esquecer que ele é feito de 3 tipos, tá? De 3 fases, que é o quartzo, que é o feldespato e a mica. Então só essa pedrinha aqui, que é o granito, ela tem 3 fases. Com as outras 3, que é o óleo, o gelo e a água, formam 6 fases. Tá? Não podemos esquecer disso do granito. Quantos componentes tem? São 6. Né? Existe a substância do óleo, a substância da água, tá? Existe a substância do sal, né? Que não é fase porque está misturado, mas é uma substância, é um componente, e as 3 substâncias do granito. Tá? Nas atividades propostas, questão 1. Bronze, gelo seco e diamante são respectivamente exemplos de. Bronze é o que? Bronze é uma mistura de metais, tá? Feito por cobre e estanho. Então ela é uma
mistura. Não pode ser substância composta, né? Já descarto essas opções aqui, nem simples. Gelo seco. Gelo seco é uma única substância que é o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é o CO2. Então ele é uma substância composta, que é feito por dois elementos químicos. Então não é substância simples, logo só fica a letra B. Tá? O diamante é uma substância simples que é feito só por carbono. Certo? Vamos para a próxima. Questão 2. Em 1996, o Prêmio Nobel de Química foi concedido aos cientistas que descobriram uma molécula com a forma de uma bola de futebol, denominada fullereno, C60. Além dessa substância, a grafite e o diamante também são constituídos de carbono. Os modelos moleculares dessas substâncias encontram-se representados a seguir. Tem aqui o fullereno, o grafite e o diamante. A respeito dessas substâncias, é correto afirmar que, letra A, a grafite e o diamante apresentam propriedades físicas idênticas, né? Sim ou não? Não, falso. As propriedades são diferentes por serem novas substâncias, novas formas, tá? Então é falso. O fullereno, a grafite e o diamante são substâncias compostas? Não, são exemplos de alotropia, onde são substâncias simples formadas por um único elemento que é o carbono. O fullereno, a grafite e o diamante são isótopos, né? Que é isótopo, possui o mesmo número atômico e diferente número de massa, né? O que acontece? Não são isótopos, tá? São todos formados pelo mesmo elemento químico, né, pelo mesmo átomo, só que a quantidade e a geometria entre eles que muda de uma substância para outra. Falso, a letra C. O fullereno, a grafite e o diamante são alótropos? Pronto, fechou a letra B. Né? São exemplo de alotropia do carbono. O fullereno é uma mistura, ou não é uma mistura, é uma substância simples formada pelo carbono, então falso, letra E. Certo? Questão 3. Os sistemas materiais podem ser constituídos por misturas homogêneas, heterogêneas ou por substâncias puras em uma ou mais fases de agregação. Observe os sistemas a seguir. Água. Sistema 1. Água, álcool e sal de cozinha. Sistema 2. Água e óleo. Sistema 3. Água e areia. Sistema 4. Água e gelo. Sobre esses sistemas, marque o que for correto. Todos os sistemas são misturas, né? O que acontece? Água e gelo não há uma mistura porque não são substâncias diferentes, é tudo uma única substância que é H2O, tá? O que muda aqui são as fases, né, que elas se encontram, mas é uma única substância, tá? Substância pura em uma ou mais fases, né? Falsa letra A. O sistema 1 é bifásico, né? Bifásico é quando tem duas fases. Não, ele é monofásico, porque a água mistura no álcool e tudo isso mistura no sal de cozinha. Então fica uma única fase. Falso a letra B. Os sistemas 2 e 3, né, são constituídos por misturas heterogêneas. Né? A água e óleo não se misturam, então sim, é heterogêneo. A água e areia, a gente vê a areia lá no fundo, então sim, é heterogêneo. E o sistema 4 é constituído por substância pura em fases de agregação diferentes. Corretíssimo, letra C é a resposta. O sistema 1 é trifásico, né? Trifásico seria se estivéssemos vendo 3 fases, mas não, ele é monofásico, né? Porque a gente só vê uma coisa só, todos se misturam. Falso, letra D. Todos os sistemas apresentados anteriormente podem ser classificados como bifásico, né? O item 1, como acabei de falar, ele é monofásico, só tem uma fase só, tá? Falsa letra E, certo? Questão 4. Na queima de combustíveis fósseis com propósito de obtenção de energia, ocorre a produção de óxido de enxofre e nitrogênio, que se tornam por subprodutos indesejáveis ao serem convertidos em ácidos na atmosfera e trazidos de volta à Terra pelas chuvas, contaminando o solo, os oceanos, os rios, os açudes e os lagos. E assim, prejudicando as populações desses ecossistemas, principalmente peixes, moluscos, crustáceos, mariscos e insetos. O ácido nítrico, HNO3, é um deles. Assinala a alternativa que associa corretamente uma característica do HNO3 com sua propriedade.
É um monoácido, né? Possui propriedade funcional? Sim. Né? Funcional é de função, né? Função, ácido, base, sal, óxido, é um ácido sim. Mono é quando só tem um hidrogênio, ele só tem um hidrogênio, está certinho. Certo? A alternativa é letra A. Possui um cheiro irritante? Cheiro é uma propriedade organoléptica dos sentidos, e não física, tá? É um líquido transparente, levemente amarelado e muito venenoso. Propriedade química? Não, mais outra propriedade organoléptica, né? A gente usa os sentidos para poder, né, ver a transparência, a cor, né, e o cheiro. Né? Letra D. Sua densidade é 1,504. Propriedade organoléptica? Não, densidade é uma propriedade física. Tá? Letra E. Reage com NaOH, propriedade física não, se reage é química, certo? Então fica a letra A. Questão 5. Considera os seguintes sistemas. Sistema 1, 2 e 3 corresponde respectivamente a. Temos aqui somente água com etanol e água com óleo. Tá? São substâncias, no primeiro, 1, 2 e 3. 1. Substância simples? Não. É substância composta, porque a água é H2O feito por dois elementos químicos, por isso que é composto. Então não pode ser nem letra A, né, nem letra D. Água e etanol. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Né? A etanol é álcool, tá? E álcool com água se misturam. Então é uma mistura homogênea, porque a gente só vê uma fase só. Então não é heterogênea, né? Já descartei aqui esses dois, então só ficou a letra C, certo? Água e óleo não se misturam, a gente sabe que ficam uma fase acima e outra embaixo, então é realmente heterogêneo. Tá? Questão 6. A seguir, tem-se 4 sistemas formados por átomos representados por bolinhas diferentes, que formam substâncias gasosas. Após que analisar cada sistema, analisa a alternativa correta. Todos os sistemas, né, são constituídos por substâncias compostas. Composta é quando é feito por bolinhas de átomos diferentes. Aqui no item 2 mesmo, são as mesmas bolinhas, tá? O mesmo tipo, a mesma cor. Então aqui são substâncias simples. O 4 também, ó, são substâncias simples, uma mesma, né, cor. Então, falso a letra A. Todos os sistemas são constituídos por substâncias simples? Falso. Né? O 1 e o 3 são feitos, aqui uma substância composta, bolinhas diferentes. Tá? Então, né, o 1 e o 3 são compostos. Letra C. Todos os sistemas são constituídos por misturas homogêneas. Né? Mistura homogêneo porque gás sempre forma uma mistura homogênea. O lance que não é mistura, porque, né, o item 2 aqui, por exemplo, ele não é uma mistura. É uma única substância, é uma mesma substância. Ele não está junto com outra para poder fazer uma mistura. O item 1 também só tem uma única substância idêntica, tá vendo? Não está junto com uma outra substância diferente. Aqui é uma mistura. Aqui é uma substância feita por 2 átomos, aqui é uma substância feita por 3. Aqui é uma mistura, certo? Aqui é uma mistura, aqui é uma substância que é diferente dessa, que é diferente dessa, que é né? Então aqui o 3 e o 4 são misturas, né? Não são todos. Falso. Os sistemas 1, 2 e 4 são monofásicos, enquanto o 3 é trifásico, né? Falso, porque como eu falei, né, letra D, todos são monofásicos porque são gases, tá? Gases misturam, sempre formam uma fase só. Letra E, né, fica como alternativa. O sistema 3 e 4 são constituídos por misturas, né, até falei aqui agora há pouco que são substâncias diferentes, então é mistura, letra E. Certo? Questão 7. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua da celebridade do cinema. É possível identificar matéria, corpo e objeto e a partir daí definir esses 3 conceitos. 1. Matéria, mármore, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. 2. Corpo, bloco retangular de mármore, porção limitada de matéria que por sua forma especial presta-se a um determinado uso. 3. Objeto, estátua de mármore, porção limitada de matéria. Assinale, quer saber quais estão corretas, tá? O que acontece? O que é matéria?
É realmente tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A própria definição está correta. O que é um corpo? É uma porção limitada de matéria, mas ela não se presta a um uso. Né? Se ela tiver um uso, ela é objeto. Tá? Então o item 2 está dando a definição errada. E o item 3 também, porque porção limitada de matéria é corpo. Objeto é uma porção limitada de matéria que possui um uso. Tá? Então só o item 1 está certo, fica a alternativa a letra A. Certo? Questão 8. Os béqueres 1 e 2, que contêm volumes diferentes de água pura, são aquecidos por fontes de calor idênticas. Né? Indique na letra A em quais dos dois béqueres a água entrará em ebulição a uma temperatura mais alta e depois justifique. O que acontece? Se só tem uma mesma substância, né, a temperatura de ebulição é a mesma. Não tem como uma ser mais alta do que a outra, porque ela está relacionada com o tipo de substância. Se é a mesma substância, vai ter a mesma temperatura para poder ferver, que no caso da água é 100 graus Celsius. Certo? Letra B. Indique em qual dos dois béqueres a água entrará em ebulição primeiro. Aí sim, o béquer 1, como tem menos água, né, vai ser mais rápido esquentar essa quantidade toda e fazer chegar a 100 graus. Tá? Como é que tem mais água, demora mais tempo para que toda essa água chegue a 100 graus. Tá? Então o sistema, o béquer 1, vai entrar em ebulição primeiro por ter menor quantidade de água. Certo? Questão 9. Em um recipiente A, adiciona-se cuidadosamente e sem agitação água, álcool e óleo nessa ordem. Em um recipiente B, adiciona-se cuidadosamente e sem agitação água, óleo e álcool nessa ordem. Quantas e quais são as fases dos sistemas existentes em A e em B? Né? Quer saber quantas fases são? A gente sabe que água e álcool se misturam. Então vai ter uma fase só aqui feita pela água e pelo álcool. E como o óleo não se mistura, vai ser a segunda fase. Então são duas fases, uma feita pela água misturada com álcool e a segunda fase, que é o óleo separado. Certo? No recipiente B, temos água, óleo e álcool. Como foi nessa ordem, o óleo está entre a água e o álcool, empatando os dois de se misturarem. Então vão ser três fases. Uma fase que é a água, outra que é o óleo por cima, separado, né? E a terceira fase vai ser o álcool. Certo? Questão 10. Albert Einstein, no início do século XX, em sua teoria da relatividade, demonstrou que a energia é ponderal, ou seja, a uma certa quantidade de energia equivale a uma certa massa. Assim, determina a energia em erg equivalente à massa de 1 mg. Tá? Vou apagar aqui em cima para poder fazer o cálculo. Parecido com a questão 4, se não me engano. Qual é a fórmula? É igual a m vezes c ao quadrado, onde a massa, né, ele nos deu que é 1 miligrama. Cadê? Não pode ser miligrama. A própria relação de erg diz que tem que estar em grama. Tá? Então, de miligrama para grama divide por 1000, ou seja, 0,001 gramas. Ou eu posso escrever em notação científica que é 10 a menos 3 gramas. Tá? São 3 vírgulas para correr. Né? Corre 1, 2, 3, por isso que ficou 3 aqui em cima. Então a massa é 10 a menos 3. A velocidade, ele me deu aqui que é 3 vezes 10 a quinta. Quilômetro, não pode estar em quilômetro porque erg tem que estar em centímetros, né, como a gente fez na questão 4. Para transformar de quilômetro para centímetros, né, é só acrescentar 10 a quinta, tá, como a gente já fez. Então aqui temos 3, 10 a quinta que já tem, com 10 a quinta que a gente acrescentou por transformar de quilômetro para centímetro, então fica 10 elevado a 10. Tá? Quando eu substituir aqui, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 10, que tem que estar ao quadrado por cada forma que tem o quadrado aqui. E aí vai ficar 10 a menos 3, 3 ao quadrado é 9, 10 vezes 2 dá 20. Tá? E aí o que a gente faz? Eu repito o número 9 e vou juntar as potências. Eu tenho um 10 com 20 em cima, eu tenho um 10 com menos 3 em cima. Então 20 com menos 3 fica 17. E essa é a resposta em R. Beleza? Valeu, galera!